Olá, turma. Vamos fazer uma revisão aqui dos conteúdos que nós já vimos. Então, a gente vai trabalhar hoje, o foco da nossa aula hoje é métodos utilizados para referenciar elementos da árvore DOM, né? Do DOM. Então, a gente vai relembrar o que é DOM, vamos trabalhar com getElementsById, by class name, by tag name e o query selector. São os principais, são os mais utilizados. Então, aqui é o que eu fiz. Eu tenho um projeto com a nossa estrutura básica, clássica, né? Não coloquei nada, só o nosso roteiro aqui no JavaScript, o HTML está em branco. E aqui dentro da nossa estrutura, a gente tem aqui o CSS, a pasta HTML, o JS, né, o JS, que é a pasta que contém o script, que está em branco, tá? Só criei o arquivo, mas não tem nada, tem só o nosso roteiro aqui. E o HTML ligado à raiz dessa pasta, não está dentro de pasta nenhuma, que está em branco também. Isso aqui nós já fizemos, qualquer coisa, dá uma olhada nas aulas anteriores que vocês vão relembrar isso aqui. Então, aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui o autocomplete do VS Code, né? Vou colocar aqui HTML5, ele vai preencher a nossa estrutura básica. Deixa eu ocultar aqui a árvore, né, do projeto. Vou deletar essa linha de código. Vou trocar aqui a linguagem para PTBR e vou fazer aqui minha referência ao arquivo JavaScript, onde eu vou colocar todo o script do projeto. Toda a parte de script, lembra? O JavaScript é responsável pelas ações do meu projeto, né? Então, eu vou colocar aqui script src, ele já monta o código para mim. Lembrando que o index, só para a gente relembrar, ó, vou abrir aqui, o index está ligado à raiz do projeto, tá? Então, aqui quando eu vou fazer essa referência, eu ponho ponto barra, eu acesso as pastas que estão a partir do index, que está na raiz, né? Eu vou selecionar a pasta JS e depois ele já traz aqui para mim até o arquivo, né? O .js, ele já traz o script e já vou ter aqui o caminho certinho para a gente acessar o script, tá? Bem, para a gente ter o que manipular, eu vou criar aqui três inputs. Então, eu vou colocar aqui, ó, input form, tá? Porque ele já cria aqui, ele criou com ID, vamos colocar aqui, não vou trocar esse ID, vou colocar form, não, vou colocar aqui name, tá? Vou colocar uma class aqui de frm dados, tá? De formulário de dados, a frm dados. Vou criar 3 tags, né? Vou duplicar aqui, um eu vou chamar de name, outro eu vou chamar de end e o outro eu vou chamar de tel, tá? Então, olha só, eu tenho 3 inputs, vou até salvar aqui. Deixa eu abrir aqui startar o live service. Fechar essa janela, tá aqui ele. Já tem aqui as 3 caixas, né? Os 3 inputs. Vamos colocar aqui um button. E vou colocar aqui o ID para ele. Vou colocar btn enviar. Tá? E vou colocar aqui enviar. Só para a gente ter um botãozinho ali que vai servir para a gente poder acessar, para a gente poder brincar ele aqui. Vamos colocar uma classe nele. Class btn enviar. btn enviar. Beleza. Então tá aqui. Então eu criei 3 inputs com um botão.
dei a identificação para cada um deles, name, end e tel, FRM dados com classe, nome da classe, o ID do botão é o btn enviar e a class dele é o btn enviar, tá? O ID e a class com o mesmo nome, agora que eu percebi, não. Então vamos colocar aqui a class de, eu vou trocar aqui. Nunca coloquem, na hora que a gente vai programando, né? A gente vai pensando nos nomes, mas nunca, não deixa passar, né? Botão, eu vou chamar de botão, nunca coloca o mesmo nome, tá? Para não, por quê? Porque o ID ele é um nome que identifica o componente. A classe pode ter mais de um componente com a mesma classe. Lembrando que a classe ela pode receber atributos, né? A gente pode, através do CSS, falar assim, olha, todos os componentes que possuem a classe FRM dados vão ficar com a fonte 14. Você faz isso uma única vez e aqui para os 3 inputs vai ficar com a mesma fonte, eu não tenho que fazer essa alteração em cada componente. Então, para isso que serve a classe, tá? E o ID não, o ID é um identificador único, é tipo CPF de uma pessoa. Ninguém tem o mesmo CPF, cada um tem um CPF diferente, ninguém tem o mesmo. O CPF é único, tá? Então, essa é a diferença do ID e da class, tá? Então a gente tem esses 3, agora está certinho, a class certinho para a gente poder trabalhar. Os nomes são abstratos, são só para o exemplo. Vamos lá. Vamos fazer agora a nossa referência. Como é que eu faço essa referência? A gente vai referenciar os elementos da árvore DOM. O que é o DOM? É o Document Object Model. Eu deixei aqui uma imagem para a gente relembrar. Ó. O DOM é uma estrutura do esqueleto da página HTML, da aplicação HTML. Então aqui eu tenho o HTML, que seria a raiz, né, a parte mais básica, através do qual eu acesso todos os outros nós da minha árvore. Então eu tenho HTML ligado a ele, eu tenho o head e o body. Dentro do head eu teria o meta ou title. Aqui eu teria o body, eu tenho o head, eu tenho o footer. Então a gente tem vários elementos. Dentro do footer eu poderia ter um H1, um P, dentro do nav eu teria um L e assim por diante. Então, vamos guardar isso aqui e vamos tentar ver isso aqui dentro do HTML que a gente já fez. Olha só, se a gente acessar o HTML aqui, a gente vai ver aqui. Vamos voltar aqui, ó, só para a gente gravar. HTML. O que eu tenho no HTML? O head e o body. Vamos tentar enxergar esses dois? Olha só. O HTML está aqui, ó. Quero até melhor para vocês verem. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou chegar só dar uma indentaçãozinha aqui. Olha só. O HTML está aqui, ó. Se eu fechar o HTML, eu fecho praticamente todo o meu código. Como é que eu fiz, ó? Nesse íconezinho aqui, ó, nessa setinha apontada para baixo, eu fechei o HTML. E dentro do HTML, eu não tenho o head e o body? Olha o head aqui, ó. Olha o meta e o title, tá? E aqui, ó, dentro do body, eu tenho todo o corpo. Né? No meu caso aqui não vai ser o mesmo lá da imagem, mas eu tenho aqui 3 inputs e um button, tá bom? Agora eu vou então ir esses nós que a gente vai achar, a gente vai referenciar, a gente vai pegar um input, nós vamos selecionar um botão, fazer uma referência para ele. Então como que a gente faz isso? Eu vou criar aqui uma const, eu vou chamar de elements, tá? E aqui eu vou falar que esta constante vai ser igual ao document, que é todo o meu documento, ponto, vamos usar o primeiro, get elements by id, get elements by id, tá? E aqui eu vou selecionar o elemento que eu quero. Por exemplo, lembra que a gente tinha o name, o tel e o endereço, né, o end? Então, se eu quiser pegar o endereço, eu vou colocar aqui, ó, end, tá?
Então, selecionei o end. Como é que eu vou ver se foi mesmo selecionado, se ele achou, se ele foi lá na minha árvore DOM e pegou o endereço mesmo? Eu vou colocar aqui, ó, console, só para a gente visualizar, console.log, e vou colocar aqui dentro, ó, o element. Então, beleza, aqui, ó, ele retornou o elemento input, né? E com ID end. Então aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, ele me retornou o ID com o elemento, né, o input que possui o ID end, que é de endereço. Se eu colocar aqui tel, ele vai me retornar o elemento tel. A gente tem que pensar, gente, que olha só, aqui é como se eu estivesse pegando o nome. Aqui como se eu estivesse pegando o endereço. E aqui como se eu estivesse pegando o telefone. Então, se eu, por exemplo, vamos supor que lá na nossa aplicação eu tenho um telefone de um cliente aqui, ó, 99999, tá? O telefone de um cliente. Eu queira pegar esse número aqui que ele digitou e guardar no banco de dados, eu tenho que ir lá e fazer essa referência. Eu tenho que falar assim, ó, vai lá naquela caixinha de texto e pega o telefone. Como é que eu faço essa referência? Como é que eu acho ele dentro do documento? Eu faço dessa forma. Eu falo com ele, olha, para mim o element vai receber, né, para o código, o elemento vai receber o document e eu vou pegar get element by ID, vou pegar um elemento dentro da minha árvore DOM que tenha o ID tel, beleza? Então, existem outras formas também de a gente pegar. Vamos fazer alguns testes aqui, alguns exemplos, né? Vamos colocar aqui, ó, o const, eu vou declarar ele novamente, né? O element vai ser igual ao document, não muda, tá? O document, e aqui eu vou usar o get element by class name, só para a gente ver que é o próximo lá da nossa lista, tá? Então eu vou pegar pela classe. E agora eu vou pegar uma classe, vamos pegar aqui, vamos relembrar aqui, ó, o FRM dados. Agora que a gente tem que começar a entender, vamos formar nosso conhecimento, revisar isso aqui. Deixa eu tirar essa árvore aqui que fica melhor para a gente ver, né? Então a gente está pegando o FRM dados. Só que o que a gente tem que pensar aqui, ó? No FRM dados, eu até salvei, ele já trouxe aqui, ó. O FRM dados, ele tem 3 elementos. Quando a gente mandou selecionar o endereço, ele trouxe 1. Agora ele trouxe 3. Por quê? Porque eu tenho 3 inputs, quer dizer, são as 3 caixas que possuem a mesma classe. FRM dados, FRM dados, FRM dados. Que classe pode se repetir? Nós acabamos de ver isso. Então, o que ele fez aqui? Na hora que eu mando exibir esse elemento, ele traz o quê? Ele traz um array, ele traz uma coleção HTML de 3 elementos. Ó. Se eu abrir aqui, ele vai ver que o 0 é o name, o 1 é o endereço e o 2 é o telefone, iniciando do 0, 0, 1, 2, os 3 elementos, tá? Então, com isso, eu consegui pegar os 3 elementos, tá bom? Bem, então a gente viu agora aqui a seleção através do class name. Vamos ver agora a seleção, vou ignorar e fazer a mesma coisa aqui, ó, const elements, e vou colocar aqui o document, ponto, o tag name, get element by tag name, e o tag name é por nome da classe, ou melhor, por nome do componente, né, da tag, o tag name, o próprio nome já está dizendo, né? Então, se eu colocar aqui input, ele vai ter que trazer input, ele vai ter que trazer todos os elementos que possui a tag input, o nome de tag input. E se a gente reparar aqui, professor, ele trouxe os mesmos, né? Tá vendo aqui os mesmos 3? Que por sinal tem a mesma classe, ó, FRM dados, mas também são 3 elementos. Eu tenho 3 inputs aqui. Agora, se eu colocasse aqui, em vez do input, se eu colocasse um button, quantos buttons eu tenho? Eu tenho um botão só, tá? Então, ele vai trazer, olha só,
uma coleção, né? Uma coleção de um único elemento. Eu tá vendo aqui que o 0, eu só tenho um aqui, ó. Né? Ele traz um HTML collection, mas com um único elemento, com um único array, que é um array, na verdade, de um elemento que só tem um índice 0. Por quê? Porque eu só tenho um botão. Se eu colocasse aqui, se eu duplicasse aqui, ó, um outro botão qualquer, tá? 2 botões, a gente só colocaria aqui o ID 2 só para não ficar errado. A gente aqui traria um outro, né? Traz uma outra coleção de 2 elementos, ou 2 aqui entre parênteses. E se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ver que tem o 0, o índice 0, que é o btn enviar, e o índice 1, que é o btn envia 2, tá bom? Aqui faltou o N, né? Agora que eu estou vendo. Vamos colocar ele aqui para ficar bonitinho. Enviar. Beleza. Tá? Então, gente, vamos lá. Deixa eu ver se que falta. Ah, agora falta o Query Selector. Vamos dar uma olhada no Query Selector? Então, o que a gente vai fazer aqui com o Query Selector? O Query Selector, ele é mais flexível. A gente consegue fazer várias seleções aqui, ó. Olha só. Eu consigo colocar... Vamos fazer um teste aqui com o Query Selector. Então, const element, igualzinho nós tínhamos feito, document.query selector. E aqui a gente pode fazer da seguinte forma, ó. Aqui no Query Select eu posso pegar através de uma classe e eu posso pegar através de um ID. Se eu colocar, por exemplo, .frm, tá? Dados, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um elemento que tenha, o primeiro elemento que tenha a classe frm dados. O interessante aqui é que o Query Selector, ele traz o primeiro que ele acha. Então vamos ver, por que ele trouxe o ID nome? Porque aqui na minha estrutura, o primeiro elemento é o name, tá? Com ID name. Por isso que ele trouxe o primeiro, tá bom? Se a gente quisesse selecionar todos, a gente poderia usar um all aqui, ó, né? Query Select all. Quando a gente traz o all, é selecionar todos que tenham a classe frm dados, ele traz aquela lista, né? Aquele array de 3 elementos, 0, 1, 2, tá bom? Então a gente poderia até acrescentar aqui no nosso roteiro mais um query, né? Que é o Query Select all, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês estudarem esses 2 identificadores para que você consiga lembrar. Ó. Se eu colocar o hashtag, né, essa cerquilha aqui, a gente está acessando um ID. Se eu colocar o ponto, eu estou acessando uma classe. Por exemplo, vamos pegar o ID aqui. Ó. Se eu colocar a hashtag, lembra que a gente viu que tinha tel? Hashtag tel, tá? Colocar o ponto e vírgula. Repare que ele traz o input telefone lá do FRM, né, da classe que contém a classe FRM dados. Então ele trouxe somente esse elemento. Por quê? Porque só existe um elemento com ID tel. Então, quando eu uso o hashtag, eu estou acessando o ID. Se eu usar o ponto, eu estou acessando a minha classe. Vamos dar uma olhada aqui só para a gente exemplificar qual que são as classes. É botão dos botões, né? Então, eu tenho 2 botões com... Vamos colocar aqui enviar 1, enviar 2. Só para ficar aqui na telinha bonitinho. Então, a gente tem aqui a classe botão, tá? Sem acento, sem nada. Então, se a gente colocar aqui botão, repare que ele vai me trazer o quê? Os 2 elementos, né? Com índice 0, o primeiro enviar, e o índice 1, o enviar 2, tá bom? E agora, só para a gente exemplificar aqui o nosso
nossa utilização do elemento, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, vou usar aqui o getElements, o getElementById, vou selecionar o ID do botão, tá? Vou pegar aqui o botão, é o btn enviar, vou pegar aqui o ID do botão, tá? E vou fazer uma referência, vou disparar uma ação em cima dele. Então, vou colocar aqui, ó, element.onClick, tá? Então, quando eu clicar em cima desse botão, eu vou disparar uma função, tá? Uma function, que vai mostrar um alert aqui, ó, alert clique no botão, tá? Clique no botão. Esse alert, ele é, como é um texto, é uma string, eu vou colocar aqui e eu cliquei aqui no botão e disparei uma mensagem, tá? Então, beleza. Só o alert é um texto entre string, nós já vimos o alert, né? E o botão. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu fiz uma referência na constante element, fiz uma seleção de um botão, tá? Fiz uma seleção através do getElementById, o btn enviar, e falei que o elemento .onClick vai receber a seguinte função, quer dizer, quando o onClick, quando ele for clicado, ele vai disparar as ações que tem dentro dessa função. Para ficar mais legal aqui, a gente poderia fazer até mais legal, ó. A gente poderia aqui colocar uma const, nós fizemos isso em sala, só para a gente relembrar. Element aqui, agora eu teria que ser element input, vou colocar aqui input, tá? Element input vai receber, não pode ser com o mesmo nome, né? Duas constantes com o mesmo nome, document.getElementById, getElementById, e eu vou pegar o ID do name, que é o meu primeiro nome ali, que é o meu primeiro input, que é esse aqui, ó, tá? Então, fiz essa referência aqui dentro, beleza. Então, aqui, o que eu vou fazer? Na hora que ele disparar esse evento, eu vou chegar aqui e vou colocar aqui, ó, vou criar uma outra constante aqui, ó, const texto, vai receber o element input, que é a referência que eu fiz aqui em cima, tá? Ponto value. Ponto value. Ponto value. Eu posso pedir para exibir o conteúdo da caixa de texto, que é o texto, tá? Que eu coloquei. Então, eu vou digitar aqui alguma coisa e na hora que eu clicar em enviar, tá? Vamos colocar aqui aula vou botar aula referência referências, tá? Eu vou botar aqui o gets só para a gente ter algum texto só qualquer. E na hora que eu clicar em enviar, ficou o aula de referência, veio para cá. Vamos rever como que a gente fez isso? A gente pegou, criou uma referência para o element input, para que ele faça essa referência pegando o elemento dentro da minha DOM que possui o ID name. Então, a gente referenciou esta constante para aquele nó da minha árvore, DOM, e o element para o botão enviar, tá? Então, o que aconteceu? Aqui poderia ter colocado element button, só para ficar mais... Tá? Não tem
Problema nenhum, continua funcionando do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa. Element button, tá? O que ele disse aqui? Linha 29. Aqui eu troquei o nome dele, né? Então, se eu coloquei element button, a gente poderia colocar aqui o mesmo, ou então até tirar essa linha, tá? Vamos deixar aqui o mesmo só para a gente ver que ele continua pegando o botão. Beleza. Então, o que acontece? Eu fiz o element input, ele referenciou esse campo aqui, e o element button, ele pegou esse botãozinho aqui, que é o enviar, o primeiro botão. E depois eu disse que o element button.onClick recebe a função, tá? Peguei uma outra constante texto e atribuí o conteúdo do texto do element input, que era o primeiro input aqui em cima, peguei o valor, guardei aqui dentro, depois mandei exibir ele na caixa de alert. Tá? Só para a gente exemplificar o uso de referências da minha árvore DOM. Gente, valeu, obrigado aí, espero ter ajudado a relembrar os conteúdos que nós já vimos. Um abraço.